Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Conversas Filosóficas. Fiz um recesso prolongado, mas agora eu estou de volta. E hoje nós vamos falar de Kant, um filósofo alemão com conceitos complexos, porém aqui no Conversas Filosóficas vai ficar tudo simples e descomplicado. Bora lá? Então, gente, vamos falar de filosofia moderna? Na filosofia moderna nós encontramos alguns filósofos, dentre eles Kant. Para falar de Kant, é claro, precisamos falar de René Descartes e John Locke. Alguns conhecem como John Locke, mas é o John Locke. Bem, nós temos René Descartes carregando a bandeira racionalista, inatista, influenciado por Platão, como nós sabemos, do inatismo Platão. Descartes que grita e briga dizendo, não, o conhecimento se dá pela via racional, o conhecimento é inato, as ideias são inatas. E trava uma briga aí quase, eu diria, de marido e mulher com John Locke. John Locke gritando também, afirmando, não, o conhecimento realmente ele se dá por meio da experiência. E aí nós temos o empirismo. E essa discussão toda, nessa briga toda, entra quem? Kant. Kant entra com o que nós conhecemos, né, na crítica à razão pura, com a dialética transcendental. E nós vamos falar um pouquinho dessa dialética transcendental hoje. Um conceito, né, que quando a gente escuta, a gente acha, nossa, dialética transcendental, o que é isso? É muito difícil, eu acho que eu nunca vou entender, melhor deixar pra lá. Mas não é não, gente. Eu até vou fazer uma aplicação legal, porque é um conceito muito atual. Bem, Kant entra em cena e diz o seguinte, olha, existe o a priori, que é a razão, que são os conhecimentos inatos, que são as ideias, que vêm antes da experiência, é claro, natural, porque para eu criar alguma coisa eu tenho que pensar nela antes. Então, a ideia vem antes da coisa em si, ou seja, então Kant vai chamar da razão de a priori e vai chamar a experiência de posteriori. Porém, Kant entra em cena e fala assim, olha só, Descartes, o seu racionalismo está muito dogmático. Tipo assim, você criticou muito os filósofos da Idade Média, que trabalhavam com dogmatismo, mas a razão aqui entrou como dogma. E não é assim. A razão também possui seus limites. Aliás, na obra de Kant, Crítica à Razão Pura, Kant vai falar justamente disso, os limites da razão. Porque Descartes, ele coloca no centro da discussão a razão. E John Locke coloca no centro da discussão a experiência. E Kant está tudo errado. Na verdade, o que tem que estar no centro não é uma coisa nem outra, é o ato de conhecer. É a grande pergunta, o que é conhecer? Então, o que é conhecer? Eu faço essa pergunta, o que é conhecer? Eu vou considerar a razão e a experiência para o ato de conhecer. E Kant vai falar assim, olha só, Descartes, tem um limite aí na razão. Porque eu só conheço por meio de conceito. Eu, você, todos nós, só podemos conhecer a realidade porque ela é conceitual. Porque nós não conseguimos pensar em nada fora de conceito. Porém, Kant vai chamar a atenção e dizer, isso não significa que o nada não exista. Isso não significa que o que está para além do conceito não exista. A questão é que eu não consigo pensá-lo. Mas não todos, hein? Calma aí. Não todos. Nós temos homens na história que conseguiram pensar para além do conceito. Depois nós vamos falar disso. E Kant está querendo trazer isso. Kant está dizendo, olha, para pensar o nada, para pensar além do conceito, para pensar o que hoje a física quântica está chamando de terceira dimensão, quarta, quinta, e algumas religiões também, eu preciso transcender o conceito. Eu preciso transcender o campo material da mera razão. E aí, Kant também olha para John Locke e fala, peraí, John Locke, mas a questão é o seguinte, você está absolutizando aí o conhecimento por meio da experiência, porém é limitador. Porque nós estamos reduzidos a um tempo e um espaço. Ou seja, eu nasci no ano tal, vou morrer no ano tal. Porém, ou então sou do Brasil, ou sou da China, enfim. E nós estamos limitados também, por exemplo, posso até pegar um livro da Idade Média e ler e saber tudo sobre a Idade Média, mas eu não fui um homem nem uma mulher da Idade Média. Então é um conhecer limitado. Porém, Kant, com a dialética transcendental, está dizendo o seguinte, nosso espírito é eterno. Quem disse que meu espírito, que a minha capacidade intelectual, a meu espírito, que é intelectum, não fez uma experiência anterior a isto e não conheça para além desse homem que sou eu hoje, limitado nesse tempo e espaço. É muito... Gente, é muito complexo isso, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Porque Kant, o que Kant está convidando é nós darmos um salto
A dialética transcendental já diz, é transcendência. Eu tenho que sair do campo do materialismo e do campo da experiência, que também é material, também é tocável, palpável, e eu tenho que saber o seguinte, existe uma outra dimensão, ok? Que não é porque eu não consigo alcançá-la que ela não existe, e que esta outra dimensão é conhecimento. E olha só, na Idade Média nós temos pessoas que já conseguiram transcender isso. Então, gente, a dialética transcendental kantiana, nesse momento da discussão, eu vou fazer uma relação, uma breve relação com a questão dos chakras. Aqui eu vou fazer um parênteses, vou trazer para a cena, né, vou trazer para a discussão mais uma esfera do campo espiritual, religioso. É claro que nós não podemos ficar dividindo, né? Agora eu falo de ciência, agora eu falo de filosofia, agora eu falo de religião. As coisas estão juntas, né? As coisas sempre estão juntas porque estão juntas na cabeça do humano. Vamos fazer uma pequena pausa para explicar um pouquinho a questão dos chakras. Então é o seguinte, nós temos no nosso corpo, segundo alguns espiritualistas, segundo algumas terapias holísticas, diversos chakras. Mas tem 7 que são os principais. Dentre esses 7, e o que é o chakra, né, gente? Os chakras estão no nosso corpo espiritual, no nosso corpo astral, eles estão lá, eles estão presentes no nosso corpo energético, eles favorecem o nosso equilíbrio físico, espiritual. Um destes chakras é o frontal, que nós chamamos de o chakra do campo da visão, ou seja, que vai possibilitar uma visão que transcende, atenção, tá, gente, que transcende a visão materialista ou a visão pragmática ou a visão cotidiana. É aquele tipo, para ser bem simples, para falar numa linguagem assim que a gente possa, todo mundo possa entender, que consegue perceber sempre algo a mais, entende? Por trás da cena, por trás do cenário, por trás das sombras, né? Então é interessante porque nós temos pessoas que pertencem a religiões, nós temos sábios, nós temos médiuns que têm o chakra frontal desenvolvido. Então eles têm percepções, eles conseguem adentrar numa esfera que a gente por aí chama muitas vezes de quinta dimensão, que consegue ter um conhecimento, consegue ter uma percepção que vai para além do tempo e espaço. Está para além do tempo e espaço, está para além do conceito. Então, fazendo esse parênteses, é como se Kant também estivesse querendo falar disso, quando ele fala da dialética transcendental, ele fala para René Descartes e fala para John Locke. Gente, existe uma outra forma de conhecer. O humano, ele está para além da matéria, ele é transcendência. Olha, é uma mensagem interessantíssima para o nosso tempo. Nós temos hoje estudos sobre isso, se a gente procurar a fundo, pesquisas, e se a gente perceber cada vez mais, nós, homens contemporâneos, nós estamos num cenário de busca profunda de conhecimento. E toda busca profunda de conhecimento é intuitiva. E eu diria mais, para ser simples e fechar, que a dialética transcendental kantiana está falando de intuição. O conhecimento intuitivo te leva a transcender. Entende? E você às vezes fala de coisas que o outro nem está entendendo e chama de nada. E essa é a outra forma de conhecer. É como se o nada fosse. E esse assunto do nada, que o nada é, o nada não é, nós vamos deixar para um próximo vídeo aqui no meu canal. Eu quero dedicar esse vídeo especialmente aos alunos do 2º ano do Colégio Jardim do Éden e para os alunos do 9º ano também. Meu carinho, meu respeito, e a todos vocês que curtem meu canal, que já se inscreveram. Até o próximo vídeo. Quero agradecer a todos que curtem meu canal, que já se inscreveram, que ainda não teve essa oportunidade ou não conhece. Vamos lá, vamos conhecer. É uma oportunidade de nós conhecermos alguns filósofos e as suas filosofias.